Vai chegar a hora, gente, da gente fazer a hora. Chegou a hora de hoje já dizer para o prefeito, caso continue esse tipo de coisa, na boa, eu acho que o fórum tinha que ser mais forte do que está sendo. E nós fechamos um dia de comunitários na frente da prefeitura. Talvez aí eles voltem a valorizar a gente, agora nada. Agora, nós não queremos audiência, gente. A gente quer assim, ó, vai todo mundo para frente da prefeitura, não abre as creches comunitárias e serviços de convivência nesse dia. Algum resultado vai ter que dar, gente. Agora eu vejo todos os meses falar, tá chegando a hora. Na verdade, tá fraco. Eu me sinto fraco, gente. Eu não tenho feito nada, na verdade, como presidente comunitário. Eu acho que estava na hora da gente, olha, ali que pegasse umas panelas velhas mesmo e batesse na frente da prefeitura. Se antes dava resultado, por que agora não vai dar? Gente, assim, ó, a gente só é fraco quando vocês não estão juntos. Se foi chamado uma reunião a semana passada para os presidentes estarem lá, não estavam. Tinha 3 presidentes. Não, lá no fórum foi chamado pela coordenação, os presidentes não estavam. Eu estive lá para conversar, nós tinha só 3 presidentes, o senhor, a Jussara e eu. O resto não estavam lá. Então não adianta querer ser forte quando eu tenho só uma varinha na mão, eu torço ela e se quebra. Se eu tiver 500 varinhas, não vão se quebrar. E as varinhas têm que serem unidas. Se forem cada um olhando para o seu umbigo, nós nunca vamos ser fortes. Não é aqui, não é na nossa creche, não é na prefeitura, não é fazendo barraco lá na frente que nós vamos ser fortes. Depois a gente passa, aí meio mundo fica dizendo, fora faz tudo escondido e não... Estão recebendo pelas crianças que estavam pactuadas, tá? Lá em 2017 para 2018, mas nós temos algo a pagar, inclusive retroativo. Vocês vão receber, não há um problema orçamentário disso, todas receberão esse valor, mas há um problema jurídico. Para que eu pague com segurança legal, eu precisava resolver esse problema, ele está sanado. Eu acredito que em julho agora nós conseguiremos fazer o repasse retroativo, portanto, o atendimento desde fevereiro, que foi quando começou o atendimento de vocês, das crianças a mais. Até o final de julho, secretário? Até o final de julho. Portanto, o próximo pagamento, que será o início de agosto. O repasse não veio. Essa informação não é a informação que nós temos. Aqui talvez haja um caso específico de alguém que não tenha recebido por alguma razão específica, mas eles estão vindo. Como eu disse, o que há é um atraso sobre o adicional de atendimento, que precisamos desse recurso, desse instrumento jurídico, mas o repasse tem vindo e tem sido feito conforme a combinação. Inclusive a combinação que nós estamos adotando desde o ano passado, que era aquela para pagar no início até o 5º dia útil do mês. Então isso tem acontecido. Sim, nós temos acompanhado bastante a discussão sobre o Fundeb. Temos, inclusive, na medida do possível, interferido no debate. Vamos fazer isso mais, vocês vão ver manifestação da Secretaria, manifestação do próprio secretário nesse debate, em fóruns que estão discutindo o Fundeb. Essa discussão tende a aumentar no segundo semestre, passada aí a discussão no Congresso Nacional sobre Previdência. E a nossa defesa é, obviamente, de que esse recurso possa ser um recurso usado pelas instituições comunitárias, não apenas para a educação infantil, mas também para os outros campos, para a educação fundamental. Como vocês sabem, nós temos uma experiência, que é uma experiência única no país, é a única que está funcionando, de instituições comunitárias oferecendo educação básica. E a defesa nossa é de que realmente o Fundeb possa atender a essas comunidades, porque isso torna viável a expansão da experiência que nós temos feito, bancado pelo Tesouro. E é sempre importante dizer isso. O governo passou, o prefeito mencionou agora há pouco, todos os projetos que eram para colocar as finanças do município em dia, mas mesmo naquelas condições não houve nenhuma hesitação de colocar e alocar recursos do Tesouro para a educação infantil e também para essa experiência de educação básica. Isso é recurso do Tesouro, isso não foi feito em nenhum outro governo, como eu dei o número para vocês. Nós não apenas pagamos tudo que recebemos do Fundeb, como colocamos ainda recursos adicionais do Tesouro. Tá?
Em nível médio também é simples, o salário é o dobro do praticado, o repasse não é suficiente. No nível médio ainda é possível pagar com um piso que é diferente do salário do graduado. E esse recurso que nós pagamos, ele é suficiente, os nossos estudos mostram isso. Existe sim uma dificuldade, e nós estamos trabalhando sobre isso, para as instituições que têm poucos alunos. E poucos alunos, eu digo, instituições que têm aí em torno de 50, 60 alunos. Aqui há realmente o peso da administração, da parte administrativa, sobrecarrega a instituição. Também está no nosso horizonte melhorar isso para o próximo contrato, parceria que nós vamos fazer. Então, há aqui para algumas instituições, o Ramiro pode me dar um número, nós temos aqui um número de instituições que são afetadas por esse pequeno número de crianças, e aí, de fato, elas têm dificuldades, nós reconhecemos isso, e aí nós precisamos sanar numa nova modulação da parceria. Levamos isso em conta. O trabalho, eu queria também agradecer a vocês, porque, paralelo a isso que nós fizemos, nós inauguramos na Secretaria um setor de monitoramento, que acompanha, porque como a 3019 tem uma outra maneira de prestação de contas, nós também mudamos o nosso modo de checar a prestação de contas. Vocês foram parceiros, nós temos hoje muito melhor acompanhamento do que estão fazendo, nós somos a primeira secretaria que colocou esses dados no portal da transparência, e esses dados serão muito úteis para a renovação da nossa parceria nesse final de ano. E fazendo isso, nós temos uma noção clara das dificuldades que as instituições têm, e por isso nós queremos fazer esses ajustes. E aí eu reconheço que para as instituições que têm poucos alunos, pode haver uma dificuldade, mas nós queremos saná-la e vamos trabalhar para isso. Então, não tem um resultado ainda, porque nós precisamos fechar isso com todos os campos do governo. E, finalmente, a contribuição. Tá? A contribuição dos pais. Pessoal, esse é um tema antigo nosso, nós reiteramos várias vezes, e faço de novo aqui, nós não temos nenhuma dificuldade com a contribuição voluntária. Vocês dirão, como dizem sempre, bom, mas os pais são instruídos a não aceitar nenhum tipo de cobrança. Os pais são instruídos ao seguinte, não pode haver a conjugação da exigência do pagamento e a oferta da vaga. Quando nós indicamos as crianças para vocês, e as crianças que vocês atendem são crianças que saem da lista da SMED, ela tem uma organização, ela tem um critério, ela tem critérios de preferência, essas crianças chegam na creche, elas têm direito a esse atendimento. Os pais, e nós, em reuniões que eu fiz com os pais, eu incentivei a participação dos pais, é excepcional, é ótima, ajuda a escola, mas uma participação voluntária. Recomendei em outras reuniões que nós fizemos que esse recurso dos pais, inclusive, fosse colocado numa conta em separado. Muitas instituições já fazem isso dá transparência para o recurso, isso dá transparência para a prestação de contas que é feita conosco, de modo que os pais podem ver, olha, a prefeitura dá tanto, além disso vocês têm tanto, e aí eles sabem e decidem onde é que vão gastar esse recurso adicional. Isso acontece, inclusive, nas escolas municipais. As escolas municipais também têm conselhos de pais, esses conselhos têm a sua conta própria, têm o seu CNPJ, recebem recursos, inclusive recursos da própria prefeitura, prestam conta, mas recursos também dos pais. Então aqui nós vamos, eu acho, juntos, fizemos um caminho até aqui, vamos um caminho adiante, espero que aguardem esse anúncio de qual vai ser a dimensão do aumento, das condições que nós vamos melhorar para a oferta, para que a gente supere de vez a cobrança. Nós sabemos que existe. Nós temos uma ouvidoria na Secretaria e nós temos muitas reclamações dos pais. Nós ouvimos, estabelecemos também um procedimento. Toda vez que chega uma reclamação, nós ouvimos a escola para saber o que a escola tem a dizer. Então, não é uma observação unilateral. E a gente conversa e tenta superar juntos isso. Acho que precisamos dar mais um passo, vamos dar um passo juntos, na direção de que os pais sejam convencidos a dar o recurso, que eles queiram voluntariamente e que eles também participem na gestão desse recurso que derem voluntariamente. Mas, claro que nós não podemos vincular a concessão de uma vaga ao pagamento de qualquer contribuição
que não seja voluntária. Isso é um Ministério Público que tem ações nessa direção. Nós teremos todos cobrados, vocês como gestores de instituições e nós também como parceiros, então nós temos que avançar nessa direção. É claro, então, a situação, repito e friso, contribuições voluntárias são muito bem-vindas, participação dos pais é excepcional para a qualidade da educação e do funcionamento da creche. Vincular pagamento à oferta de vagas, não, isso nós não podemos aceitar. Nós trabalharemos para que isso não aconteça. Tá? Acho que eu não deixei nenhuma questão em aberto. As poupanças e as causas trabalhistas. Nós somos, pessoal, aqui bom colocar esse tema, porque foi uma das grandes vantagens das parcerias com vocês. Uma vez que nós estabelecemos as parcerias com a 13019, ela exige a constituição de um fundo para as demissões. Portanto, lembra da discussão que nós tínhamos em 2017? Como é que nós vamos pagar aquelas rescisões, né, as causas trabalhistas que tinham no passado, como é que nós vamos organizar isso para o futuro? O primeiro passo era dizer o seguinte: ninguém precisa demitir em massa para que a gente contrate de novo. Conseguimos fazer a transição e agora vocês começaram a reunir num fundo, que é obrigatório, e nós acompanhamos isso, que é um fundo para eventuais demissões. Mas ainda há causas trabalhistas do passado. Bom, eu acho que agora, com 2 anos, tá, vamos fazer de novo essa renovação. O que nós temos é que sentar, caso a caso, não são todas as instituições que têm esse problema. Como a prefeitura é solidária, nós precisamos discutir isso caso a caso. Aí é uma deliberação da PGM. Como é que a prefeitura pode, no caso de ações trabalhistas que foram acumuladas ao longo dos últimos 10 anos, digamos assim, que já estavam aí antes da 13019, para que a gente tenha uma solução que seja uma solução conjunta, coletiva. Mas o primeiro passo era a gente ter um fundo que pudesse arcar minimamente com novas demissões, com algumas soluções de questões do passado. Então aqui é preciso conversar, é preciso saber a situação das instituições, o passivo que elas têm em termos trabalhistas e que a gente, junto com a prefeitura, mas com o nosso jurídico, com a nossa fazenda, a gente possa discutir uma maneira de a gente terminar com aquele passado que era da 8666, e que agora passou a ser diferente, porque nós temos um fundo para arcar com as demissões. A partir, então, de 2018, esse problema não deve existir mais, porque há previsão legal de ter um fundo para pagar as demissões e as ações trabalhistas, etc. O passado, é preciso agora fazer uma outra... Claro, e também as demissões, é para isso que o fundo está lá, ele vai ficar acumulando, vocês vão ter esse fundo, vai, inclusive, rendendo recursos, e vai sendo suficiente para pagar. O passado, nós precisamos, dependendo da instituição, ela tem que nos procurar. Nós estamos no momento, vencida, eu acho, a etapa do semestre que vem de renovação, nós devemos sentar com as instituições e fazer essa discussão sobre o passivo daquelas que têm esse passivo. Nem todas têm esse passivo, muitas instituições estão muito bem financeiramente organizadas, têm recursos sobrando, têm recursos para investir, então isso a gente deve fazer juntos lá. O último semestre de educação integral foi educação integral, que é um tema que apareceu aqui. A educação integral, nós começamos a educação integral, que é oferecida, é o turno inverso, que é oferecido às nossas instituições de ensino fundamental, que começaram tardiamente, então nós começamos tardiamente, nós também temos aqui uma dificuldade de instrumento, essa dificuldade foi superada para 70% das instituições, então esse repasse já está sendo feito, está normalizado, e nós temos também algumas situações em que aquilo que é oferecido, são muito menos do que isso, aquilo que é oferecido não tem a natureza de uma educação integral no sentido que nós estamos tratando e que é passivo de ressarcimento pelo Fundeb. Essas instituições estão sendo reclassificadas, vão receber o seu recurso, mas nós vamos oferecer isso como educação ou atividade extracurricular. Então, algumas instituições, e essas instituições precisam passar por um ajuste de instrumento jurídico. Isso também vai acontecer. Eu quero lembrar a vocês o seguinte: por que nós atrasamos tanto, né? Foi aqui uma dúvida.
Nós tivemos, eu me reuni com um fórum esse ano e disse o seguinte: nós tivemos uma decisão tardia sobre a liberação dos PLs, e isso criou para nós uma dificuldade de refazer os pagamentos. E isso depois nos acumulou o trabalho de fazer isso, e fazer isso priorizando a educação infantil, tivemos prioridades. Estamos trabalhando então com a educação integral. A maior parte das instituições já está legalizada, está recebendo. Algumas delas serão reclassificadas como atividade extra curricular, porque elas não compõem as 3 horas e os 4 eixos que nós queremos, né, as 3 horas no mínimo, que é numeramento, letramento, educação sensível e iniciação científica, e por conta disso, então, nós precisamos de um outro instrumento jurídico, que também está sendo organizado. E tivemos também, aqui eu quero... ou foi feita a brincadeira, mas eu entendi o sentido da brincadeira, no meio desse semestre, nós tivemos a saída do Paulo Ardengue, que vocês conheciam há muito tempo, trabalhou muito tempo na Secretaria, foi prestar um serviço, pelo bom serviço que prestou para nós no governo, hoje é coordenador de inovação na Prefeitura, e tivemos, então, aí a contratação do André, o André Machado, que está aqui, pode levantar o braço, está aqui na ponta, e o André, claro, precisou de um tempo para, veio do Estado, tinha um trabalho ali na Secretaria de Educação e precisou de um tempo para se tomar pé da situação e, claro, colocar o seu estilo, o seu ritmo. Está fazendo isso de maneira muito, muito bem, está tratando, e sobretudo os nossos problemas eram muito ligados a questões jurídicas, dos termos. Estamos trabalhando muito, ele está trabalhando intensamente, mas tivemos também esse período, que é um período em que ele precisava se aclimatar, e, portanto, recebeu muitos de vocês na Secretaria. Não participou de grandes reuniões como nós estamos fazendo aqui, mas está disponível e vamos conversar com vocês assim que tivermos também esse desenho mais terminado do nosso projeto para o ano que vem. Portanto, a educação integral é isso. Algumas entidades serão reclassificadas, as outras estamos ajustando o instrumento jurídico e faremos o pagamento também retroativo ao início da atividade, que esse ano foi mais tardio por conta da greve dos 2 últimos anos. Bom, isso é o tema. Como nós temos mais um ano, esses termos são termos de um ano só. Então, nós estamos num grande pacote de discussão sobre orçamento, o momento de discutir orçamento é agora, para o ano que vem. Então, sobre aumentos, reajustes, etc., nós queremos conversar com vocês quando eu tiver uma decisão que está sendo discutida, acertada com Fazenda, com planejamento. Temos isso no horizonte. Mas aqui eu não posso adiantar, porque nós não queremos levantar falsas expectativas. Eu quero apenas dizer que, como eu disse com respeito à educação infantil, nós queremos a melhoria da oferta na qualidade. Isso significa poder pagar professores graduados. Para isso nós precisamos ter um cronograma, nós precisamos ter condições para que isso seja feito. E nós queremos entregar esse pacote concluído, fechado, e aí também entrará alguma coisa com respeito à educação integral. Mas nós não conseguimos nem o reajuste dos professores. Mas esse é o cadastro para esse ano. Boa tarde, secretário. Boa tarde, demais. Secretário, a pergunta ela é muito simples, assim, eu gostei muito que falou sobre monitoramento, sobre o novo setor de monitoramento. Acontece que a gente não foi apresentado esse setor e as cobranças, pelo que diz na lei, o senhor citou a lei antiga, e pelo que diz na legislação no Miroski, a gente tem que se basear no objeto da parceria. E pelo que a gente vê, contar cadeira e fazer contagens desnecessárias não quer dizer sobre atendimento da parceria. A gente já conversou por diversas vezes, já teve conversando com o senhor sobre educação integral específico, mas eu penso que não é especificamente educação integral. A gente tem um problema dentro da SMED, e aí a gente pode falar isso, com falha de comunicação. Cada setor nos passa uma informação diferente a respeito às situações. Então, eu acho que a gente precisa, a parceria, ela é de 2 lados. A gente tem obrigações, tem deveres, isso está lá dentro do nosso termo de compromisso. Só que a gente tem, por muitas vezes, sentido que a gente é punido por algumas coisas que não são de nossa responsabilidade, que nós somos
responsáveis, mas a gente é punido quanto a isso. E a gente queria entender os parâmetros desse setor de monitoramento e ver se ele está de acordo com a legislação, porque o objeto da parceria, ele está lá no termo de compromisso, né? E isso afeta diretamente os nossos atendimentos. Os nossos atendimentos, eles não vêm pura e simplesmente de educação integral ou de educação infantil. Ele vem de uma criança em situação de vulnerabilidade, ele vem de uma família que por vezes vai lá e faz um atendimento a mais. A gente não está falando disso para falar de educação, mas a gente precisa prestar conta disso para falar desta criança e dessa educação. Então a gente queria que isso tivesse levado em consideração também no setor de monitoramento. Não é contar cadeira e nem contar o número de coisas, mas contar também o atendimento e a qualidade do objeto da parceria, como diz a legislação. Esse problema que você se refere, eu entendo qual é a dificuldade e quero também boa pergunta, porque dá a oportunidade de explicar quais serão os nossos critérios para fazer esses pagamentos. O que ela está se referindo? Está se referindo aqui, muitas entidades também têm, na parceria, estabelecemos, digamos, atendimento de 100 crianças. E depois, passado um mês, 2 meses, nós temos um atendimento, digamos, de 50 crianças. A parceria foi estabelecida com 100 crianças porque era a oferta que nós fizemos, na expectativa de que a gente indicasse as crianças e as crianças fossem atendidas. Acontece, vocês conhecem essa situação, de a gente indicar as crianças e as mães não irem colocar as crianças na instituição. Então, muitas vezes a instituição não tem as crianças atendidas, não porque a instituição se negou a atender, mas porque simplesmente as mães não fizeram as matrículas na instituição. É claro que nós estamos lidando com isso com cautela, no seguinte sentido: nós precisamos fazer, como a instituição organizou-se para receber 100 crianças, é justificável que ela receba por um período por 100 crianças. Mas nós temos que tomar também a decisão, aí é uma questão de parceria mesmo, quando acontece isso, e conversando com cada uma das instituições, de ajuste do termo. A prefeitura não pode seguir pagando por 100 crianças se sistematicamente só tem 50 crianças e nós não temos mais crianças que vão querer ocupar aquelas vagas. Um ajuste tem que ser feito, um ajuste que vai ter que ser feito de maneira cautelosa, de maneira gradativa, mas terá que ser feito, pessoal. Então, nos casos daquelas instituições, e aqui o monitoramento é que aponta, e essa é a menção, nós temos um setor de monitoramento, e aqui eu aproveito para dizer que incrementamos o setor de monitoramento, porque nós percebemos o seguinte: ele foi criado lá no início do ano passado, e a ideia é que ele pudesse acompanhar também a qualidade do atendimento. E isso se mostrou impossível para um setor só. Então, esse setor que fazia o acompanhamento financeiro, ele é muito especializado nisso, faz isso muito bem, continuará fazendo. Ele aponta a dificuldade, mas nós temos uma decisão estratégica superior, que é para fazer essa adequação. Ela terá de ser feita. Vocês têm que entender que, obviamente, o ente público não pode pagar sistematicamente, sabendo que há uma defasagem, que eu não consigo completar mais aquelas vagas, eu não posso continuar pagando assim. Temos, obviamente, também a compreensão de que o número de crianças não é o mesmo todos os meses. Uma pequena variação, isso é compreensível, porque as famílias têm dificuldades, as famílias têm problemas, as famílias mudam, né? Então, mas aí é uma margem que é uma margem de flexibilidade. O que eu estou mencionando são margens bastante significativas. Essas significativas, nós precisamos ajustar sem que a instituição seja completamente prejudicada, algum prejuízo terá, mas nós também pagaremos para que essa transição seja feita. E o monitoramento, como eu ia mencionando, e aí nós estabelecemos, já a partir de abril desse ano, uma experiência do monitoramento da qualidade. Isso agora está mais estabelecido, e nós teremos, então, são 2 setores de monitoramento. Um, que é o de monitoramento propriamente dito, esse que vocês conhecem, e um de inspeção escolar, em que nós vamos verificar também as escolas públicas municipais. Isso é interessante. Nós não estamos tratando, nesse caso, em nenhum dos 2 setores que fazem o monitoramento, seja da qualidade, seja da aplicação de recursos, eles tratam diferente as instituições comunitárias e as instituições públicas. É o mesmo setor para as 2 redes.
E isso era um compromisso nosso. Nós queríamos que as redes fossem tratadas de maneira equivalente. Não é porque é o setor público que a gente também vai passar a mão. A gente vê muito isso na educação em nível federal. As instituições públicas podem qualquer coisa, as instituições comunitárias não podem quase nada. Então nós temos o mesmo setor faz o acompanhamento dos recursos dos conselhos escolares, faz o acompanhamento dos recursos de vocês, e o setor de inspeção escolar, que inclusive esse ano foi responsável por uma intervenção numa escola pública estatal, faz e ampliará esse acompanhamento da prestação de serviço. A situação dos alunos, o diário, o conteúdo que está sendo dado, enfim, isso que precisa ser feito, que é o monitoramento da qualidade. Então aqui haverá um adicional a isso, que é para melhorar a nossa prestação de serviço. Mas quanto ao pagamento, nós vamos fazer, é competência do setor técnico fazer o apontamento das diferenças, mas nós tomamos uma decisão, e essas decisões não são decisões que querem prejudicar a vocês, mas elas têm que estar na legalidade. E nós faremos isso para aquelas instituições que há uma diferença muito grande, nós vamos fazer uma acomodação. Se não temos mais crianças, então nós temos que acomodar o termo. Eu vou dar um número para vocês, que é um número importante, porque vocês estão na comunidade e podem nos ajudar nisso. Nós temos hoje praticamente 500 vagas em pré-escola que estão disponíveis. Tá? E a gente se pergunta, por que é que essas vagas estão disponíveis? Em várias escolas. Em várias escolas. Eu posso dar em várias escolas. Não só as escolas de vocês, escolas municipais também. Mas por que acontece? Não, as escolas de vocês, muitas. Por que acontece isso? Porque nós indicamos e os pais não fazem a matrícula, porque o pai não quer, a mãe não quer aquela escola, que é uma outra escola. Desculpa, então, não tem problema. Desculpa, secretária, não pode, assim que a gente se pega. Eles indicam as crianças da Zona Norte para ir para a Zona Sul. Aí como é que a gente vai fazer um número de pais que não indicam, mas vai pedir de minhas zonas? Não tem como. Para levar em questão da criança, não tem condição. Pessoal, eu acompanhei. Aí a gente não consegue atender a nossa região deficiente. E essa discussão já foi feita. Eu acompanhei todos os dias nós fazemos novas indicações. Então, é possível que alguma indicação seja, digamos, 2, 3 quilômetros. Uma indicação essa de Zona Sul para Zona Norte, isso, olha, é exceção. Tudo bem, não vou dizer que não tem, mas tem que ser a exceção da exceção, pessoal. Nós acompanhamos isso muito bem. Tá vendo? Mas eu quero dizer o seguinte, 4 e 5 anos, crianças de 4 e 5 anos, elas devem ir para a escola. Então, temos que ajudar que os pais compreendam. Temos que ajudar os pais. Pessoal, coloque no bilhetinho para a gente poder apresentar. Não tem como a gente estudar coisas que não fazemos. Ajudar os pais. Pessoal, vamos manter. Quem quiser falar, por favor, se inscreve no papelzinho, porque a gente quer priorizar hoje a fala deles. Eles já sabem as nossas queixas, já sabem as nossas angústias. A questão agora é que tem que resolver. Se nós tivéssemos um gráfico, por exemplo, uma criança lá na média, ela está no Partenômico, mas ela está lá no Correio, mais perto da pista, ainda mais na posição, e as duas estão. Maria, só lembrando assim, ó, que este é um assunto também para audiência pública. Ela não vai se esgotar aqui, né? Mas vamos manter. Da mesma forma que eu também estou me corroendo para falar, né? Vamos segurar, gente. Vamos segurar, vamos tentar ver se ele vai atender o que a gente está procurando. Trabalhemos juntos. Agora, vamos ajudar a convencer os pais de que crianças de 4 e 5 anos é uma obrigação mútua. Nós oferecer
e eles também de colocarem as crianças, para que a gente possa aproveitar o máximo que a gente tem a oferecer. Mas vamos trabalhar juntos para fazer isso, para que a gente enxergue melhor, o melhor possível, a distribuição das crianças por essas vagas. Eu acho que é isso. Secretário, nós temos mais também, para poder fechar. Eu acho que seria interessante a gente poder, sim, colocar aonde estão essas vagas na cidade e até ver, na verdade, isso eu já ouvi de algumas instituições, se naquela região o público, a demanda é de crianças de 4 ou 5 anos. Se não é de berçário, se não é, né? E muitas vezes aconteceu por parte da SMED a solicitação de abertura de algumas vagas em alguns lugares de 4, 5 anos e ali não ter demanda. Né? Então não adianta também, né, fechar um berçário e abrir uma pré-escola, que financeiramente, vamos ser bem claros, é vantajoso para nós também, né? Mas não adianta fazer isso se a gente não tem, na verdade, um levantamento de atendimento. Onde é que está esse vazio de atendimento, né? A gente também tem que pensar isso. E aí eu quero reforçar a questão de... reforçar a questão de que muitas vezes o que está faltando com a SMED é a questão da parceria, a questão do diálogo, a questão da construção, a questão do vamos trabalhar junto. Não é eu mando, tu obedece. Não é eu posso e tu faz. Não, né? Não quer entrega. Não, não é isso, né? Não é isso, né? Então, se tu não fizer, eu te tomo o prédio. Não, não é. Porque nós aqui, nós somos mais de 400 instituições em Porto Alegre e nós, com certeza, secretário, prefeito e todos os secretários, quem faz o serviço da assistência social e da educação infantil é essas instituições. Faz uma qualidade excelente, faz com domínio, faz com tudo e com menos valor ainda. Né? Bom, pessoal, eu fico pensando que a Carol já resgatou bastante da fala, só que eu acho importante a gente poder falar sobre a parceria. A parceria, ela é o que nos move aqui, porque muitas instituições daqui têm, para além do atendimento, tem uma missão, tem uma série de coisas que está dentro. A gente faz um trabalho há mais de 10 anos com assistência, com educação, e aí a gente, quando fala na questão de construir, a gente fala nisso, de construir as bases e poder falar sobre isso, assim. A gente tem hoje um modelo de trabalho que nenhuma capital tem. A gente tinha apenas o Distrito Federal e que já não tem mais também. Então a gente tem que falar sobre isso também. E quando a gente fala na parceria e no monitoramento, a gente fala sobre isso, sobre conversarmos sobre. Se é um serviço terceirizado, me apresenta a proposta e eu aceito se eu quero. Porque o serviço terceirizado, ele funciona assim. O Miroski, ele já traz uma visão diferente, ele traz essa visão. Acho importante quando o senhor fala da questão de monitoramento, de uma série de coisas, mas quando a gente coloca as cartas na mesa e quando a gente vê todas as esferas que estão envolvidas, a gente vai, enquanto fórum, enquanto conselho, em muitos momentos, até parece chata e repetitiva. Acontece que a gente tem nas nossas costas, além das crianças que dependem do atendimento diário, tem funcionários, tem trabalhadores, tem pessoas que também dependem disso. Então é no sentido de a gente sempre se propôs a fazer a parceria junto. E a gente está aqui mais uma vez e a gente não vai assinar os termos novamente, que nem a gente fez no outro ano, com medo que termine, porque a gente tem, sim, muita certeza da forma como a gente faz, mas a gente quer entender. Sabe o que às vezes parece? Que fica um jogo entre o poder público, e eu não falo especificamente da secretaria, mas do poder público, contra a gente, e nós não somos contra ninguém.
A gente está com as crianças e os adolescentes. Essa é a nossa missão. A gente não está contra as escolas, a gente não está contra os servidores, a gente não está contra ninguém da SMED. A gente chega para compor e é essa a nossa vontade. Agora, claro que se as portas fecham, vai chegar o momento que as nossas portas, enquanto instituição, também vão fechar. E essa é a nossa preocupação. Secretário, só mais algumas perguntinhas e já vamos passar para outro assunto também. Vou ler como estão as perguntas. Por favor, fale a verdade. Nós não estamos recebendo os valores sobre as crianças que entraram no ano de 2019 em nossas instituições. Gostaria de saber sobre a inclusão de crianças com deficiências nas escolas regulares, porque a SMED não disponibiliza estagiários, monitores para o acompanhamento. Secretário, por que o recurso de férias não são pagos em dezembro? Já que, por lei, para exercer as férias, o funcionário tem que receber 2 dias antes de entrar legalmente de férias? Isso aqui é poupança, mas tudo bem. Gostaria de saber se poderá pagar com poupança, fundo, rescisões e ações trabalhistas, porque não ficou claro. A fala feita nesta mesa não respeita a trajetória do trabalho realizado pelas instituições, tratando o trabalho como se fosse um favor esta parceria. Poderia a SMED fazer uma revisão de vagas, exemplo, vaga Jardim B, porém não preenche mais no Jardim A. Tem demanda? Esta lei que a criança tem direito, tem na lei, e que a criança tem direito de ter escola próxima à sua residência, LDB e ECA. E como se convence os pais que não existem vagas para 0 a 3 anos? As vagas deveriam ter 10% de entrada, indicar, pois... Pela instituição, a pessoa ganha uma vaga e mora do outro lado da creche, onde uma creche é comunitária e não consegue a vaga. Já sabem quem fez, né? Começo pelo final. Bem rapidamente, para que o tema avance. Como eu disse para vocês, as vagas e as crianças são indicadas a partir de uma lista da Secretaria. E há critérios nessa lista, critério de vulnerabilidade, critério de necessidade, e muitas vezes, então, pode acontecer isso que o senhor mencionou, porque uma outra criança tem mais necessidade. Na nossa lista, ela aparece com mais necessidade do que a criança que está lá. Muitas vezes vocês não conhecem esses dados, porque são dados que as famílias revelam para a Secretaria. Então, isso é a razão, uma das razões que pode acontecer. Nós tínhamos, aqui muitas foram manifestações, né? E não propriamente uma pergunta em específico, mas a pergunta sobre o pagamento, sim, é para isso que está feita essa reserva, para que vocês paguem. Férias, nós pagamos 12 vezes, nós não pagamos mais 13 vezes, porque nós colocamos todo o pagamento no ano, portanto aumentamos o repasse a cada mês, mas de modo que vocês têm que planejar para que as férias sejam pagas no momento que o funcionário precisa desse recebimento, e é para isso que o fundo está sendo constituído. Então, sim, pode-se pagar essas coisas com esse fundo, e nós estamos lá, inclusive, para ajudá-los a se organizar financeiramente sobre esse ponto. Da inclusão no turno regular, eu imagino que seja nas escolas, enfim, mas que sejam nas escolas do município. E nós estamos, vocês viram há um mês e meio atrás, nós anunciamos o chamamento de um grande número de professores, estamos continuamente incorporando esses professores. Isso leva um tempo, porque nós temos que fazer exame médico, a Secretaria da Saúde não dá um número fixo, aumentamos esse número, mas ainda assim é um número limitado para fazer esses exames, e as pessoas precisam, como funcionários públicos, ou estão sendo chamados como funcionários públicos, eles têm um tempo para tomar uma decisão, etc. Então o processo tem sido um processo lento. Já começamos a chamar da contratação emergencial, e isso vai então fazer com que a gente possa atender as inclusões nas nossas escolas municipais. E recentemente, ontem mesmo, tivemos o resultado de uma seleção de estagiários. Nós tivemos 86 estagiários selecionados.
Aqui nós tivemos uma dificuldade que não tem a ver com a prefeitura, tem a ver com a situação nacional. Menos pessoas, menos estudantes estão frequentando as universidades. E, portanto, menos pessoas se colocaram como candidatos a uma vaga de estágio. Isso dificultou a nossa inclusão. Mas conseguimos agora 86, então faremos a alocação dessas pessoas para as escolas. Pessoal, muito obrigado. A Yara me substitui aqui, devendo mais perguntas que aparecerem. Boa tarde. Eu represento aqui o Conselho Municipal de Assistência Social. Ouvindo questionamentos do pessoal aí a respeito da educação, eu vejo que em algumas coisas os problemas se parecem, né? Então, aí a gente começa a pensar se o problema é a secretaria ou se é a prefeitura. Mas o que me chamou a atenção foi quando o senhor disse que existem entidades ou escolas que têm, por exemplo, fechado a parceria com 100 alunos e depois não aparecem por algum motivo, né? Diminui e daí tem que rever o valor a ser repassado. E quando acontece o inverso, vocês pagam a mais? Foi a discussão que nós tivemos no início aqui. Eu disse que algumas aumentaram, nós precisamos rever o instrumento jurídico e isso vai acontecer, como eu respondi. Até o final desse mês vocês vão receber este a mais retroativo ao atendimento lá no início do ano. Então isso acontece. Tá, mas a revisão do instrumento jurídico é se for a mais. A menos só diminui o dinheiro direto. As duas coisas acontecem. Nós precisamos pagar a menos e mudar o instrumento jurídico se tivermos menos alunos, e se autorizarmos mais alunos, nós também temos que rever o instrumento jurídico. Agora, não é a mais porque a instituição pôs e nós não autorizamos. Aí não funciona. O que me preocupa aí, e eu queria aproveitar exatamente a presença do secretário, é o que a Carolina falou, da questão do diálogo. Só se constrói alguma política pública de parceria, e o nome é certo, é parceria. Não é eu mando e tu faz. É parceiro, tá? Se a gente estabelecer, e aí está o grande problema, são mais de 400 entidades, não sabe a força que tem. Porque antes, quando eu entrei aqui, eu sou meio dedo duro, tá? Sou X9. Porque quando eu entrei aqui antes, que o prefeito não estava, que o secretário não estava, a plateia toda estava gritando aqui, porque diz isso, porque diz aquilo, depois ficou tudo quieto. É bem assim, né? Entendeu? Não, mas não é isso, gente. Não é uma questão de não deixar falar. A gente precisa ter método. Entendeu? Precisa ser construído, né? Porque cada um aqui quer falar do seu problema. E os problemas são iguais. Então nós precisamos construir um diálogo, prefeito, no sentido de que o secretário venha aqui e não fale só no gerúndio. Estamos fazendo, estamos indo, vamos pagando, vamos pensando. Não, que fale, nós fizemos, nós isso e aquilo. Entende? Porque a vida da gente é no presente. Né? Então a falta de determinadas coisas, não estou aqui discutindo a política de educação, que não é a minha área. Eu vim aqui para discutir a questão da assistência social, fazer críticas a isso, tá? Mas é importante isso, gente. Precisa haver unidade na discussão para ter força. E vocês têm. Vocês não, nós, porque eu também represento a instituição. E a gente acaba cometendo o mesmo erro. Nós gritamos e não resolvemos, tá? Então a tal de audiência pública tem que servir para isso. Mas tem que ser cirúrgico, tá? Para não ter... para não desviar o assunto, porque senão a gente fala e não resolve nada. Porque a pergunta que eu faço para vocês, o que de concreto o secretário disse? Olha só, pessoal. Olha só, eu estou aqui acompanhando as perguntas e as respostas. Eu lamento que o Adriano tenha que sair, mas eu não considero que ele não tenha respondido nada. O que ele não respondeu é como não vai ser o edital, porque está sendo redigido o edital, se preparando o formato e se buscando o orçamento. Nós estamos no 3º ano e ele falou de várias coisas que foram feitas.
Então, a gente veio aqui para tratar de questões objetivas, de forma transparente. Então, depois do secretário falar quase uma hora e meia, responder todas as perguntas aqui, eu não acho correto dizer que ele não disse nada. Então, assim como a gente tem que ter respeito com vocês, eu queria que você tivesse respeito por todos os defeitos que a gente possa ter, como pessoa, como gestor, respeito ao secretário. Não, sim, o secretário respondeu as perguntas aqui. Ele pode não ter respondido no futuro de 2020, porque o edital não está pronto, né? Os valores não estão aprovados. Né? Isso é parceria, contribuição para o edital. Não o edital ser feito pela prefeitura e cair em cima de nós sem a gente ter opinião. Eu entendo a angústia de vocês, mas o orçamento está sendo trabalhado, né? Pessoal, é uma disputa de escolha onde vão colocar recursos, e eu acho que nisso a gente tem priorizado algumas áreas, inclusive as de contratualização com vocês. Então, eu repito, eu não acho justo, no final da manifestação do secretário, dizer que ele não respondeu nada. Isso não é justo com ele. Não. Então, prefeito, só mais uma questão que o secretário Adriano pode estar nos respondendo, é que eu soube agora em que a SMED não vai sair o pagamento hoje à tarde, conforme nós tínhamos pactuado com o secretário da Fazenda e com o vice-prefeito. É verdade? Não tenho essa informação. Quem teria? Bom, nós temos com o financeiro aqui para saber. A FASC já entrou dinheiro. A SMED diz que não vai entrar o recurso porque não sei. Foi a negociação, não, foi o calendário que foi enviado, que foi dia 3. Gente, vocês têm aqui uma cópia da FASC, eu vou ligar para fazê-lo, tá? Mas eu tenho também cópia lá dos e-mails, tá? O calendário de pagamento que a gente tem é dia 3, tá? Podemos ver essa questão com vocês. O nosso calendário lá demonstra dia 3, que é o dia que está programado, tá bom? Vamos estar repassando para a SMED, então, o ofício que veio da Fazenda como documento oficial, como a proposta que nós levamos desta plenária, sendo no dia 2, tá? Segundo dia útil, tá? E não teve outra proposta e não teve uma outra decisão. Carol, desculpa se alguns falaram, eu também preciso falar, senão não consigo dormir essa noite. Prefeito, como é que fica o formato? Eu sei que a questão de orçamento a gente não vai poder falar agora, você vai ter que estudar. Mas como é que fica o formato em relação aos convênios? Tem gente que tem prédio particular, tem gente que tem prédio público, tem gente que tem prédio particular, entendeu? Tem um monte de situação. Eu acho que isso você já tem em mente como é que vai ser. Eu acho que isso tranquiliza um pouco a gente saber mais ou menos o formato entre essas questões. Que eu tenho um prédio particular, o colega tem um prédio público, isso vocês já sabem, né? Como é que vai ser o formato de tal? Não, isso depende exatamente da organização orçamentária, porque o que nós pagamos, tudo depende do nosso. Uma coisa está ligada à outra. Quando nós definirmos qual o valor que nós vamos pagar, como é que nós vamos pagar esse valor, aí nós podemos definir outros pontos. Então isso está ligado, eu não posso ter O que nós fizemos nos 2 últimos anos, nós pagamos, inclusive, valores diferenciados por região de vulnerabilidade, e isso, inclusive, foi muito criticado por vocês. Uma das coisas que nós não queremos ter mais é exatamente essa distinção de valores por vulnerabilidade. Então, isso depende, sim, do orçamento. Nós não temos esse modelo. Nós não temos também, como é que nós vamos fazer o edital, se nós vamos fazer 216 editais, um por entidade, se nós vamos fazer por região, essa é uma decisão que nós estamos em vias de tomar, porque é uma decisão importante. A experiência que nós tivemos vai iluminar o que nós queremos decidir. Agora, nós precisamos ter isso para conversar com vocês. Eu disse para o fórum, para a direção do fórum, que quando nós tivéssemos esse ajuste pronto, nós podíamos sentar e dizer, na quinta-feira, quando eu estiver com vocês, eu não terei ainda definido isso. Isso é uma decisão de governo, uma decisão da secretaria, passa pela Fazenda, passa pelo planejamento, e quando isso estiver redondo, nós vamos apresentar para vocês e vamos conversar sobre exatamente os detalhes do que mais angustia vocês, como é que será a renovação dos contratos. Eu lembrei o passado para dizer o seguinte, que a passagem, para responder aqui a dirigente, que a passagem de 2017 para 2018,
ela recomenda a passagem que nós vamos fazer agora. 227 instituições, pessoal, 216 continuaram conosco. Nós fizemos uma passagem, 30% daquelas instituições não tinham condições, quando nós assumimos em 2017, de fechar qualquer parceria. Nós fizemos uma progressão dessas instituições. Elas conseguiram fazer, das 15 que fizeram termos de ajustamento de conduta, 10 se ajustaram conosco. 3 foram fechadas porque elas existiram e outros problemas, e 2 nós continuamos com termos de ajustamento de conduta. Portanto, há no histórico da nossa relação uma relação de parceria, sim, e de respeito ao que vocês fazem e de tentativa de fazer o melhor juntos. E é isso que foi feito. Então, aqui, o passado recomenda o que nós vamos fazer no segundo semestre. Pessoal, Alemão. Mandei lá vamos respeitar uma carta lá, e aí foi dito votado online. A gente votou. Agora que é hoje o Conselho do Estado chegou a receber aquele dinheiro, entrou. O secretário já respondeu isso, ele disse que em julho ainda vai ser repassado. Pessoal, eu sei assim, que nós teríamos em julho, ainda em julho tu vai receber já, foi a fala do secretário, tá? Pessoal, eu gostaria de agradecer ao secretário Adriano, tá? Peço que mantenham este sangue fervendo até quinta-feira, que nós ainda temos uma boa noite quinta-feira, tá? Para trazer mais esses assuntos e debater, trazer questões dos editais, que a nossa pauta principal na quinta-feira será editais, tá? Muito obrigada, secretário. Tá? Vou passar já para a FASC, para que a gente possa também estar andando um pouquinho mais. Então, vou fazer da mesma forma para a gente poder acelerar. Como fica o SAF? Como fica a instituição que tem suporte e funciona, mas não consegue tirar as certidões negativas? Isso aqui é a questão de pauta geral. Habilitação e reabilitação também, acho que tem que dar o retorno. Pró-jovem também em relação ao Fundo Nacional. Sim, cadê Yara? Tá vindo. Tá vindo ali. Yara Wortmann, por favor. Boa tarde. Venho por esta fazer uma sugestão. Pode ter mais ou menos 90 crianças no serviço de convivência? O serviço de convivência não tem no seu quadro a previsão de assistência social. Se buscamos a qualificação do serviço, uma alternativa é a colocação de um assistente social na equipe do serviço de convivência. Isso vai impactar em algo aproximadamente 7 milhões no ano na FASC, qualifica o atendimento da criança e adolescente, dá um suporte ao serviço com a família, qualifica a interpretação dos dados da vulnerabilidade, em função a não envio de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, do governo federal, necessitamos que sejam substituídos por recursos municipais. O que os senhores podem nos dizer sobre este assunto? Gostaríamos de saber quais são os movimentos realizados pela Prefeitura no que diz respeito ao repasse do Fundo Nacional de Assistência Social para o Pró-Jovem Adolescente, que desde maio está operando de modo reduzido pelo corte que ocorreu sem aviso prévio. Qual o motivo do corte? Existe perspectiva do retorno conforme termos de parceria urgente entre as instituições e a FASC? A FASC pediu simulação das rescisões, porque haverá um desconveniamento em massa? Bom, gente, boa tarde a todos. A gente já estava, não diria sentindo falta, mas já passamos aqui em alguns momentos onde a FASC foi pauta e a gente sabe que esse fórum aqui é um fórum qualificado e que bate bastante, prefeito. Mas, enfim, vamos responder na medida em que a gente vai trabalhando numa lógica de começar aqui pelo SAF, na verdade, né? Por que começar pelo SAF? Porque nós trabalhamos aí com 5, 6 anos, né, numa outra gestão, enfim,
com a discussão de como é que ficaria o serviço de atendimento à família. E nesse período, nada se encaminhou, né? Havia toda uma perspectiva de que o SAF deixaria de existir na cidade de Porto Alegre, porque havia todo um combinado de que teria que ser feito um processo de tipificação e, portanto, todo o atendimento de PAIF deveria acontecer dentro do CRAS. Qual foi a decisão no ano passado? A decisão no ano passado foi justamente ouvir as organizações, trabalhar na perspectiva dos vazios de atendimento e manter o serviço de atendimento à família. Essa discussão, ela foi uma discussão colegiada, um grupo designado pelo Fórum de Entidades participou dela inclusive na discussão nos territórios, e nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos manter para não ter prejuízo do atendimento das famílias. Ponto. Foi isso que ficou acertado. Quando nós fizemos a virada do ano, de novo veio toda a discussão de como é que ficava o SAF, tendo em vista que alguns serviços, algumas coordenações de serviços da proteção básica informavam que o SAF não existiria mais. Essa decisão, eu acho que é importante reafirmar aqui, foi uma decisão de governo na perspectiva de que nós entendemos que atendimento de família e atendimento de criança não deve ser prejudicado, em hipótese alguma. Tá? Nesse sentido, não existe nenhum prognóstico de finalizar o atendimento SAF, né, gente? Nós estamos vivendo na cidade uma experiência de 3 territórios, né? O território da Leste, o território do Centro e o território do Partenon, onde nós tínhamos uma demanda de serviços de atendimento a domicílio, uma modalidade de serviço que não existia em Porto Alegre. E nós propusemos para as organizações e elas se dispuseram a fazer uma experimentação. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos vivendo uma experimentação nesses 3 bairros com organizações que já tinham uma experiência em atendimento a idoso, a PCD, enfim, e está funcionando bem. No final do ano de dezembro, no final de 2019, nós vamos sentar novamente com as organizações e vamos fazer a avaliação e verificar como é que essa situação ficou. Muito provavelmente, tudo indica que o trabalho deve se manter. A FASC pediu uma simulação das decisões. Na verdade, o marco regulatório, ele pressupõe que os dados referentes à poupança e os dados referentes às sobras, eles possam ser tratados de maneira absolutamente transparente. Não tem aqui nenhuma definição de fazer desparcerização, nada disso. Muito antes, pelo contrário. Tá? A FASC vem reafirmando as parcerias com a sociedade civil por entender que essas parcerias são complementares à política de assistência social. Serviço de convivência e a necessidade de repasse com valores maiores. E é isso dentro da pauta do que foi nos passado pelo Fórum de Entidades. Quando nós sentamos para fazer a discussão em abril desse ano, né, tinha uma demanda de repasse do recurso referente à diferença que foi negociada pelo sindicato, enfim, era um acordo imediato, e na sequência o prefeito nos convocou, nos provocou a fazer um estudo de algumas modalidades que requereriam uma reavaliação. Nós fizemos no mês de maio o repasse do recurso, vivemos no mês de junho o repasse dos atrasados, e nesse mês de julho nós temos aí trabalhamos com prazo de 30 dias, daqui a 30 dias apresentar aqui no fórum uma proposta já discutida internamente dentro do governo. A ideia de um realinhamento de valores, ela existe sim. A questão aqui discutida é que a competição do serviço de convivência com o aliciamento dos jovens pelo tráfico, a gente sabe, conhece as realidades dos territórios e sabe que isso sim é verdadeiro, mas a gente precisa fazer uma discussão mais ampla sobre essa questão. Nós chamamos o grupo que vai, enfim, fazer a discussão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Temos uma reunião já organizada para sexta-feira, pela manhã, onde a gente vai estar fazendo a discussão do serviço de convivência, tanto no que diz respeito ao pró-jovem, como no que diz respeito ao trabalho educativo e ao próprio serviço de convivência de 0 a 14. Cabe dizer
que quando foi pensada essas modalidades de atendimento, nós não tínhamos suporte socioeducativo, que é uma iniciativa do governo do estado e que ele é concorrente com o serviço que é ofertado pelo ProJovem. Nós temos sim uma discussão que está acontecendo já há 2 ou 3 semanas, não é agora que ela cai aqui, mas a gente vem fazendo essa discussão sobre a questão da metodologia do trabalho do ProJovem, tendo em vista que nós tínhamos um valor de recurso do Fundo Nacional complementar ao recurso do município. E esse recurso do Fundo Nacional, ele não tem sido mais repassado a Porto Alegre. Logo adiante nós vamos estar explicando por quê. Nós fizemos, então, uma combinação com as organizações, as 3 organizações que desenvolvem esse programa, no sentido de que elas pudessem utilizar de maneira assim, imediata o recurso da poupança, porque as 3 organizações tinham esse recurso disponibilizado ali. Fizemos isso e combinamos de sentar novamente para fazer a discussão. Do orçamento referente ao bloco da proteção básica, nós não temos valores excedentes. Para disponibilizar valor excedente, nós teríamos que pensar em outras alternativas. Essas alternativas, dentro do orçamento da FASC hoje, nós não temos. Nós precisamos conversar sobre isso e aperfeiçoar qual vai ser o caminho que nós vamos seguir. Em relação ao Fundo Nacional, eu acho que é importante dizer que nós recebemos apenas, no ano de 2018, uma parcela do bloco da proteção social básica. E essa parcela, ela foi utilizada. Por que nós não estamos mais hoje recebendo as parcelas do Fundo Nacional? Quando essa gestão assumiu a prefeitura, nós tínhamos um valor que chegava a quase 19 milhões, né, dentro do Fundo Municipal de Assistência Social. Nós viemos, ao longo do tempo, reduzindo esses valores, mas tem alguns valores que estão aqui colocados, que são valores referentes a processos de licitação que estão em andamento. Quando um processo de licitação está em andamento, nós não podemos ir lá e sacar o valor, porque ele tem uma previsão legal. Por exemplo, o cadastro único. Para o cadastro único, nós temos uma previsão de 4 milhões e 300 mil reais. Nós não podemos usar esse recurso para outra finalidade que não seja essa, porque a gente sabe que logo adiante vai fazer falta. Essa discussão do Fundo Nacional e a retomada dos repasses imediatos para todos os municípios não é uma situação somente de Porto Alegre. E as organizações sabem disso. Inclusive, no governo do estado, todo o tempo, isso é pauta da reunião do COEGEMAS, a própria secretária vem tratando e discutindo essa questão. Em relação ao Fundo Nacional PCDs, nós temos um valor importante que é repassado do orçamento municipal para as organizações. E, a título de complementar, o valor que é repassado do Fundo Nacional. A gente vem trabalhando com recurso de reprogramação. Nós verificamos um valor lá da Proteção Social Especial, passamos para o SEMAS analisa, aprova ou não. No caso, aprovou até o mês de agosto de 2019. Bom, e o que vai acontecer a partir de agosto de 2019? Nós estamos pensando em algumas estratégias internas. Por exemplo, nós tínhamos uma proposta de conserto no telhado de um serviço que está sendo parcelizado. Nós podemos lançar mão desse valor justamente para estar organizando o repasse até o final do ano. Mas nós precisamos sim que as organizações façam o seu caminho, o seu trabalho, no sentido de nos ajudar a fazer com que o recurso do Fundo Nacional, independente das parcelas que estejam disponibilizadas, elas entrem para nós. Porque essas parcelas ingressando no orçamento da FASC, no orçamento do município, nos possibilita dar conta, embora que de maneira importante também dizer que o orçamento da FASC, 97% do orçamento da assistência social é bancado com recurso do Tesouro. Isso é importante dizer. Porque, na verdade, há uma defasagem significativa dos valores que são repassados pelo Fundo Nacional. Dizer para vocês que o valor que foi repassado neste ano para a proteção básica e para a proteção especial é zero. Nada foi repassado do recurso do Fundo Nacional. Então, nós vamos ter que pensar algumas estratégias para poder, enquanto não vem o recurso do Fundo Nacional, pensar que alternativas que nós vamos estar viabilizando. Sugestão.
A questão do serviço de convivência e pensar alternativas mais metodológicas quanto à qualificação do serviço. Bom, nós estamos chamando uma reunião onde o fórum tem representação para sexta-feira, às 9h30 da manhã. Né? O fórum vai ter um assento lá, esperamos que o fórum possa se fazer presente para a gente poder fazer essa discussão. Tá? Como fica a instituição que todo suporte em funcionamento, mas não consegue tirar essas coisas negativas? Essa aqui, gente, é uma pauta mais geral, né? Na verdade, ela precisa ser tratada ali com a sua especificidade, né? Tem a questão daqui, a habilitação e reabilitação, a questão dos PCDs, né? É uma pauta que a gente, de certa forma, que já tratou, tá? Nós estamos pensando, a alternativa mais razoável, né, é de que a gente possa utilizar o recurso que é em torno de R$454 mil, mais ou menos isso, né, Sandra? Para que a gente possa reprogramar, enfim, podendo fazer uma previsão de repasse de recursos para os PCDs até o final do ano. O que não resolve. Nós precisamos ter um plano de longo prazo. Mas esse plano de longo prazo, ele passa por rearticulação dos repasses sistemáticos, independente do que se tem em conta pelo Fundo Nacional. Acho que era isso. Foi. Ainda tem uma primeira. Ao longo do tempo, a FASC tem exigido das entidades algumas informações que ferem nossa autonomia. Exemplo, entrega do cálculo de rescisões sob pena de passarem a não entregar, sob pena de que não entregarem, não vão repassar, vão cortar o repasse. Porque só a FASC faz essa exigência? O CRAS, que não tem coordenação e nem articulação, como vai funcionar? Centro-Sul, nem articuladores. Edital de serviço de convivência, de 0 a 12 anos, com a formação dos profissionais. Nem sei se ele tinha edital na praça, mas tudo bem. Aí aqui, aí eu acho que o prefeito, mas também, né? Quando vai, senhor prefeito, quando vai conhecer Porto Alegre e ver o que se faz nas instituições com os poucos valores para atender as crianças e adolescentes, ou pelo menos montar equipes para visitar este local? Mas tu foi leve, né? Porque aí tem um endereço, isso aí não é genérico, tá? Desculpe. Sim. Na verdade, edital de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a gente não está tratando disso ainda. Nós pretendemos fazê-lo muito em breve, mas por hora ainda não. Quando nós formos organizar esse edital, nós vamos, sim, levar em consideração essa questão da formação, que não vai ser nem muito diferente daquilo que vem sendo construído com as organizações, enfim, com mais estrutura que a gente tem hoje no município em relação ao atendimento. Embora que a gente precise qualificar o atendimento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, porque a gente tem cada vez mais recorrente situações de crianças que, embora frequentem a escola no turno normal e frequente no contraturno também o serviço de convivência, aos finais de semana acabam sendo encontradas em situações de mendicância. E a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso de maneira bastante próxima. CRAS sem coordenação e sem articulador. Nós estamos falando de um CRAS, né? Que é um CRAS da Centro-Sul. Quero dizer para vocês que nós estamos trabalhando internamente na perspectiva de poder, logo, muito em breve, ter uma indicação. Ontem já definimos o articulador que vai estar assumindo esse lugar, e em relação à coordenação, não é também uma tarefa muito simples, né? Os coordenadores de CRAS, nós temos algumas questões que hoje estamos exigindo enquanto essa representação, porque o coordenador de CRAS é alguém que faz a articulação da política da assistência social no município, e ele obrigatoriamente precisa estar alinhado com a gestão. E a gente sabe que muitas vezes não é bem assim que acontece. Ao longo do tempo, a FASC tem exigido das entidades
informações que ferem a autonomia. Eu desconheço. Nós estamos aqui com a nossa coordenadora da CGConv, né, da gestão de parcerias, que a gente precisa até mudar esse nome. A Sandra tem reunido sistematicamente com todas as organizações, né, em bloco, pela capacidade de atendimento, pelo tipo de serviço prestado, pelo tipo de trabalho realizado, e a gente não tem feito exigências que sejam exigências absurdas. Todas as exigências, elas estão gravadas lá no termo de parceria, como bem estabelece a lei do marco regulatório. Monitoramento do serviço de convivência. Em relação à exigência que a gente apresenta, o cálculo das decisões total dos funcionários. Isso só a FASC pediu e a IBEG não pediu. Então não tem sentido. A gente falou para a Sandra que a gente não concordava com isso, porque a nossa... Rapidinho, Rapidinho, nós não temos, a nossa ideia não é mandar todos os nossos funcionários embora de uma só. E ela exigiu isso de nós, sabe uma coisa? Vocês pediram para fazer poupança para preparar para a saída dos funcionários. Só que o repasse da fase é tão pouco que não dá para a gente fazer uma poupança para mandar... Tá, eu só queria dizer assim, não existe uma orientação como diretriz para que isso aconteça. Toda essa construção, ela tem uma intenção que é a orientação. Se está tendo... Algumas organizações, eu quero dizer a vocês que algumas organizações têm apresentado muita dificuldade na hora de fazer essas decisões. Tá bem. Agora, não para todo mundo e dando prazo. Hoje era o prazo máximo para entregar o cálculo de todas as decisões. Tá, a gente vai retomar isso, acho que é importante retomar isso, porque se houve um mal-entendido, Sandra, a gente precisa estar retomando e repactuando. Acho que depois não... Eu quero só dizer o seguinte, Sara, sobre isso, tá? Vamos tratar e vamos trabalhar no sentido de que essa orientação ela possa ser melhor esclarecida e entendida por todos, tá bem? Se vocês entenderam dessa forma, como uma forma de afronta, a intenção não era essa, era muito mais de orientação e de esclarecimento, porque acaba que a FASC hoje é uma instituição que tem um número importante de reclamatórias trabalhistas sobre os quais a gente responde de maneira solidária, tá bem? Então eu passo... Também é uma pauta da FASC que também não vai se esgotar em um único momento, né? Então a gente também está organizando outros momentos e outras agendas também. Prefeito, por favor. Eu tenho uma reunião às 4h30 com o procurador da República. Estava agendado de 2h30 e 4, né? 2h30 às 4. E eu posso voltar aqui. Mas eu queria só iniciar respondendo pela pergunta que eu não achei pertinente, me perguntar quando é que eu conheço Porto Alegre. É uma pergunta que não me parece adequada ao fórum. Eu achei que fosse quando eu fiz. Pois é, mas aí ela me leva a uma resposta que também não vai ser adequada. Qual é a resposta que eu vou dar que vai ser do interesse de vocês? O que eu posso te dizer é que talvez os que conhecessem muito deixavam as crianças sem professor sexta-feira na nossa rede de educação, né? Os que conheciam muito a educação de Porto Alegre mantiveram um decreto de 20 anos que dizia que professor não dá aula sexta-feira nas escolas municipais e quinta-feira às 10 da manhã mandavam todos os alunos para a rua em todas as escolas municipais. E foi quem não conhece que teve que vir aqui para fazer isso, para tirar um decreto que existia de uma ex-secretária de educação que determinava que o professor municipal não dava aula sexta-feira e às 10 da manhã mandava as crianças para a rua e às quintas-feiras, às 10 da manhã e às 3 da tarde, mandava todas as crianças para a rua. Então teve que vir alguém que não conhece Porto Alegre, que é o que tu acha que eu não conheço, para fazer isso. Eu acho que tu não me conhece, mas eu vou me apresentar, eu preciso responder isso, pessoal, porque quando eu entrei aqui, eu não ia conseguir diretoria para a FASC.
Porque todo mundo tinha medo, porque iam cortar negócios lá dentro. E a gente cortou. A gente entrou e cortou todos os negócios lá dentro. Então, eu assim como eu tenho respeito por vocês, gostaria de vir mais aqui, eu também gostaria de respeito. Talvez vocês não me conheçam, e eu com certeza não conheço todos vocês. Mas eu estou aqui por respeito a todos vocês. Então, eu não conheço as regiões aqui, talvez todas, que falte água no verão. Mas você sabia que são 230 mil pessoas que ficam sem água no verão, porque pegaram dinheiro... Isso, 230 mil. Porque pegaram dinheiro do DEMAI, os que conheciam Porto Alegre. Pegaram dinheiro do DEMAI para pagar despesa de pessoal. Nós não pegamos um centavo do DEMAI. Quando a gente entrou aqui, tinha 20 milhões do Fundo Criança que estavam para pagar despesa de pessoal. A gente abriu uma conta separada, não pegou um centavo do Fundo Criança. Um centavo. Então, eu acho que talvez eu não conheça realmente toda Porto Alegre. Mas eu acho que tem valores e princípios e prioridades que eu conheço muito bem. E um deles é respeito. Então, eu gostaria de ter o mesmo respeito que eu tenho por vocês, que vocês tivessem o mínimo por nós que estamos aqui falando. E quero dizer que tem partido dizendo que sai do governo porque eu não dialogo. Eu não dialogo porque eu não boto vigarista na FASC, nem na educação, nem na Carris e nem em lugar nenhum. Então, este diálogo também não vai ter. Quando disser que eu não dialogo, saibam disso. Saibam que é este diálogo que eu não tenho. Então, eu não queria avançar em outras pautas, mas como a tua pergunta não era pertinente, eu tive que fazer uma resposta que também não é pertinente a esse fórum. Quando eu vim aqui, pessoal, quando a gente veio aqui, nas primeiras vezes, me corrijam aqui se eu estiver equivocado, vocês falaram de qualificação. Era uma pauta, não sei se eu tenho isso na minha memória. Uma pauta era qualificação. E eu acho que a gente trabalhou para tentar avançar nisso, na qualificação, contratos mais transparentes, mais objetivos. Dificultaram às vezes para uns, dificultaram para outros, tentando elevar o nível dos profissionais de todo mundo. Então, acho que talvez tenha incomodado alguns, prejudicado, mas era uma pauta nossa, pauta do fórum, com a prefeitura, e a gente avançou. Tinha uma outra pauta que era recursos, e que falavam que eram poucos. A gente sabe que tem que melhorar, mas eu acho que a Adriana já falou bem aqui. A gente, mesmo não tendo feito as reformas na Câmara de Vereadores, nem no primeiro e nem no segundo ano, a gente aumentou os recursos todos para a saúde, todos para a educação, todos para a área social e todos para a área da segurança. Essas 4 áreas aumentaram. São escolhas. A gente fez as reformas agora, esse ano. Os efeitos dela começam no ano que vem e têm seus efeitos máximos no 3º ano do próximo prefeito, né? O 3º e o 4º ano do próximo prefeito. Então, pela primeira vez em 20 anos, Porto Alegre olha para frente e vem, embora seja, não é uma crítica futebolística, tá? Mas pela primeira vez em 20 anos, o futuro da cidade, a partir de 2021, não é vermelho, é azul. Pela primeira vez em 21 anos, sem nenhuma conotação futebolística. Mas essas reformas só vão depender também, para destinar mais recursos para as áreas, por escolhas. A gente faz escolhas. Dar os aumentos para as conveniadas de educação foi escolha. Engraçado que, quando é que começou os convênios aqui com as creches comunitárias? 91. Quem era o prefeito aqui? 91. A gente acredita na contratualização. Por isso que a gente quer ir além das creches, além do ensino infantil. A gente quer para o ensino fundamental. Tem gente que é contra, mas a gente quer. Porque os professores de vocês, quando eles não estão mais vocacionados para cuidar das crianças, eles vão embora. Eles trabalham 5, 10, 15 anos. E se eles não estiverem mais vocacionados e eles não forem embora, vocês mandam ele embora. Porque para vocês, mais importante que qualquer coisa é a criança. E é isso que a gente acha que é o que mais vale. É ter gente que é vocacionado. Por isso que a gente quer contratualizar entidades no ensino fundamental e na saúde. Este é o caminho. A gente acredita no caminho das filantrópicas, das conveniadas, das
comunitárias, das sem fins lucrativos, das OSCs, para a gente poder contratar quem tem vocação para aquela atividade fim. É nesse caminho que nós vamos. Então, a valorização de vocês, para nós, é extremamente importante. Mas a gente tem que cumprir a lei. E se na lei está escrito que a gente tem que exigir tal documento, a gente vai ter que exigir. Isso não é desvalorização, ou desconfiança, ou demérito. É porque, como é recurso público que é repassado, eu sempre respondo. Sempre. Mas aí, às vezes, responde um secretário, que repassou sem pedir o documento, às vezes responde o diretor, ou a diretoria da FASC, né? Ou, enfim, a secretária. Outro tema aqui, que eu me lembro bastante, que era uma angústia minha, que é a questão do sistema de prestação de contas. A gente não tem ele finalizado ainda, não está online ainda, mas ele já está online, já foi colocado online, então já está sendo testado, eu acho que está tendo treinamento, é isso? Está tendo treinamento. Então, a gente também avançou nessa pauta, que desburocratiza um pouco para vocês, deixa mais transparente e nos livra de prestações de contas mais demoradas, mais elaboradas, e da gente ficar com pendências do CPF de todo mundo aqui, né, e do CNPJ de algumas entidades. Então, a gente avançou nessa pauta. Para mim, essas eram as grandes pautas que a gente conversou aqui no primeiro ano que eu tive aqui. E a gente combinou no governo, e acho que é uma característica nossa, de não botar a culpa nem no governo federal. Vocês nunca ouviram nós reclamando do governo federal, independente de quem era o presidente. Vocês nunca ouviram nós aqui reclamando do governo estadual, independente de quem era o governador. E vocês nunca ouviram aqui a gente reclamar da economia. A gente tem que fazer pelas nossas próprias pernas. Foi o que a gente fez aqui em Porto Alegre. A gente está tentando fazer isso. A gente acredita que Porto Alegre e a cidade tem que se reorganizar pelas suas próprias pernas. Ficar colocando culpa na economia, culpa no governo federal. A economia do Brasil é para todo o Brasil. O governo federal é para todo o Brasil. O governo do estado é para todos os municípios. Nós temos que fazer a nossa parte. E a gente está tentando fazer as reformas e avançou bastante. E nessa relação com vocês, de novo, porque a gente acredita nessa relação. Teve uma expressão aqui, que ela não é agressiva, mas ela me deixou triste, que é quando, e não fica na minha cabeça, que é portas fechadas. Isso sabe, eu fico frustrado de ter que vir aqui e eu não poder falar direto com vocês, e os secretários têm que ficar respondendo questões operacionais, burocráticas, e a gente não conseguir falar de coisas maiores, de coisas macro, de visão de futuro, para educação, para assistência social, etc. Então eu queria combinar. Eu estava falando aqui com a Roberta, ela disse que não acha conveniente vir toda a estrutura de governo aqui no fórum uma vez por mês. Então, se vocês pudessem ter uma reunião, né, a coordenação do fórum, uma vez por mês, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com a FASC e na SMED, eu acho que limparia a pauta. Mas eu também gostaria que essas reuniões tivessem pauta. Que vocês fizessem a pauta da reunião aqui, e que a pauta da reunião aqui fosse escrita, e que a reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a FASC e com a SMED, também saísse uma ata de reunião com as respostas por escrito. Isso fica bom para vocês? Então, vocês têm ata dessa reunião, né? Eu queria que ficasse na ata aqui, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a FASC e para a Educação, para uma semana depois da reunião do Fórum das Entidades, ter uma reunião com vocês. Não, acho que talvez não precise ser Desenvolvimento Social e FASC juntos e Educação separado. Acho que é melhor, as pautas são divergentes nesse aspecto. Tem mais alguma secretaria? Não, né? Saúde, não. Acho que essas duas estão ok. E a Secretaria de Relações Institucionais, como você sabe, está trocando a secretaria, vai assumir o Christian Lemos, né, a secretaria essa semana. Tá? Então, eu queria ficar mais aqui, pessoal, e eu combinei, pedi para tentar vir aqui a cada 3 meses. Não sei se isso é conveniente, mas eu só gostaria, em novembro, que daqui a uma semana já tivesse
Nádia, a secretária Nádia, a vereadora Nádia, Vera e Yara, daqui a uma semana que vem, você já tivesse essa reunião mensal, tá? Com as pautas daqui, ficasse tudo escrito, definido, para quando a gente pudesse chegar aqui, a gente falar de questão macro, de visão de futuro, né? De coisas que mudam a vida de todos nós. Então, desculpa eu ter que ficar, eu não poder ficar até o final aqui. Eu acho que a Vera, a Yara e a Nádia podem ficar aqui. E aí vocês abrem as portas lá uma vez por mês, tá bom? Obrigado, pessoal. Só, Carlinhos, se puder falar lá fora, só para a gente poder pontuar todos, tá? Prefeito, a gente gostaria de agradecer, tá? E vamos marcar também com o senhor. Tá. Por favor, pessoal, aguardem que ainda temos mais, tá? É uma pena que o pessoal está levantando só porque o prefeito foi embora, né? Bem pena. É por isso que estava lotado, e aí não sabem por que a coisa não insiste. É verdade. Botem na pauta toda vez que o prefeito vai vir, que daí vai... Vai estar lotado eu aqui, queria... Não, eu só queria fazer... Eu queria fazer Gente, eu queria aproveitar e fazer dar um recado, que eu quero dizer o seguinte: não sou governo, não me carimbe, tá? Mas eu preciso dizer que a questão do sistema de gestão, que é o sistema de gestão de parceria, ele vem numa discussão há mais de um ano. Muita coisa foi construída aqui dentro desse fórum. O SEMAS tem reclamado porque não incidiu. Nós estamos agendados, e essa combinação a gente fez, e não incidiu, não se meteu no andamento, mas será apresentado para o SEMAS na segunda-feira. Mas eu preciso dizer, eu me dei ao trabalho não, eu reservei tempo para ir na capacitação na segunda-feira. Lá na Caritas. Eram para ser 90 entidades, né? Pois é, não tinha a metade. E aí o que acontece? Daí vem esses recados de por que faz assim, por que pede papel, por que isso, aquilo, aquele outro. O sistema é bom, pessoal. É uma evolução, vai facilitar para muita gente, tá? Eu acho que é extremamente importante, mas a gente precisa tirar o ranço de não aceitar a mudança. É verdade. A gente aceita, tá toda hora nesse bagulho aqui, nesse smartphone, passando o WhatsApp, contando fofoca, ou mandando lembrancinha de te amo, não sei o quê, e viva, ou rezinha, né? Mas não aceita a mudança, o avanço de um sistema que ele por si só, é só tu lançar os dados, gente. Isso faz automático. Mas aí a gente precisa participar. Nós, enquanto conselho, estamos discutindo com a FASC, na realidade, né? No sentido seguinte, ó, porque o negócio está afunilando. Tem gente que não lançou nada ainda. As entidades vão vir lá gritar lá no SEMAS, porque eu não recebi, não sei o quê. Gente, nós, enquanto instituição, nós temos a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, porque nós estamos usando recurso público. Acabou a festinha de achar que está no meu bolso, é meu. Então, nós precisamos, e nós somos parceiros nisso, vamos discutir, vamos acrescentar, mas se atenham aos prazos, né? Porque quem vai trancar não é a FASC, é a Fazenda. Então, o que hoje foi dito assim, o dinheiro está na conta. Em agosto, quando o dinheiro não estiver na conta porque não lançaram, não vai adiantar discutir. Eu queria só fazer, eu queria fazer só uma colocação. Cadê a Vera? Tá,
Mas a Vera falou a respeito dos 4 meses, 6 meses que o Conselho votou da verba para os PCDs. Tá? É preciso que se saiba o seguinte, ó. O valor montante não é o SEMAS que define. Tá? É uma reprogramação de saldos. Então, tem um dinheiro lá, se divide pelo valor que dá, e aí dá os tais meses. A gente tem a preocupação do segmento, mas o SEMAS não planta dinheiro nem é fácil. E aí tem que, daqui a pouco, dar uma negociada com a centralizada, para daqui a pouco apertar em algum lugar, né? A questão de mais recursos, a gente entende isso, né? E além disso, eu queria também aproveitar aos representantes que vieram de deputados, de vereadores, disso, que incidam lá nas suas, na Assembleia Legislativa, nas suas câmaras, para vir recurso. Porque se não vem recurso do governo federal, os partidos, eles têm representação municipal, têm a representação estadual e tem federal. Incidam sobre suas bancadas para descontingenciar. Porque o problema da não vinda do recurso é do contingenciamento aquele de 20 anos, gente. E nós vamos morrer à míngua. Tá? Então, claro que a gente tem que incidir porque está aqui mais perto, né? Porque o nosso usuário está na nossa porta e o prefeito está aqui perto e os secretários também. Porém, nós precisamos incidir. Daqui a pouco vai haver lá essa audiência pública. Lá tem que tirar um documento para encaminhar para a Assembleia Legislativa, para encaminhar para o Congresso, no sentido de reforçar, nós temos que gritar, nós temos que ter eco, porque senão nós ficamos falando para nós mesmos. E uma outra, Vera, só um pouquinho, uma outra coisa que eu queria pedir, e aí, Nádia, eu sei que o prefeito pediu para vocês agendarem, para fazer uma reunião com o fórum, essa coisa toda, mas eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é alinhar o conceito do que é o SUAS, o que é assistência social, porque está ruim, o que sai na mídia está ruim. A posição da secretária não tem nada a ver com a política de assistência social, é uma linha que a senhora mesmo disse que é a minha linha, e não podemos, nós estamos falando de sistema único de assistência social, nós precisamos construir isso, né? Não, tu disseste na Rádio Guaíba, tu disse assim, os servidores têm que seguir a minha linha e a do secretário da Saúde, entendeu? O que eu estou falando é da política pública, porque as políticas elas não são de governo, elas são de Estado, né? Nós, enquanto entidades, ultrapassamos todos. Tu sabe que tem o maior respeito, né, Nádia? E dou um toque, como já dei em outras circunstâncias, mas fiquei extremamente preocupada, porque senão nós, enquanto Conselho, defendemos a política de assistência social, defendemos o SUAS, defendemos o direito dos usuários, e daí daqui a pouco a gente pega na mídia determinadas posições que são totalmente contrárias àquilo que a gente estuda, que a gente luta, que a gente constrói. Espero que tu seja nossa parceira para botar isso para cima. Né? Nós acreditamos na questão dos direitos. Direito adquirido é direito garantido.